Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Conversando sobre Saúde Mental, um projeto do IFISC Bem-Estar de sua comunidade, desenvolvido pelo Instituto de Física da USP de São Carlos. Eu sou a Bárbara, a psicóloga responsável por esse projeto, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a vida em tempos de Covid, o cansaço e o esgotamento. Então, gente, quem hoje em dia não tem se sentido cansado, sem energia, precisando de muito mais força para fazer qualquer tipo de atividade do que antes do início da pandemia? E parece que essa sensação, no lugar de melhorar, só piora, né, dia após dia, que as coisas vão ficando ainda mais cansativas, ainda mais pesadas e difíceis. E o porquê disso tudo? Por que isso acontece? Ah, Bárbara, será que isso acontece só comigo? Será que está acontecendo com todo mundo? O que tem sido o porquê disso? A OMS observou esse fator, né, em praticamente todos os países, e o que eles perceberam era uma sensação de cansaço que era derivado do esgotamento gerado pela hipervigilância e pelo medo de um vírus que ninguém vê. Se no começo da pandemia essa sensação afetava em torno de 30% a 40% da população, hoje ela já é presente em 60% a 70% das pessoas, tá bom? E eles deram um nome para esse conjunto de sintomas de fadiga pandêmica. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje. O que é a fadiga pandêmica? O que isso quer dizer? É essa sensação de cansaço constante, de necessidade de muito mais energia para fazer qualquer tipo de atividade do que antes de uma situação normal. Por que isso acontece? A pandemia é uma sensação encarada, né, pela gente, não de forma consciente, até quase inconsciente, similar a um desastre, a uma situação de guerra, a uma condição da qual a gente não tem controle nenhum e coloca a nossa vida e a vida de muitas pessoas que a gente ama em risco, né, e exigindo uma série de comportamentos de preservação da vida. O que é isso? Então, se antes reunir amigos, fazer um churrasco com a família no final de semana era uma situação prazerosa, hoje em dia ela traz consigo a ameaça de adoecimento, a ameaça de você ir em algum lugar, se contaminar e levar esse vírus para sua casa e contaminar pessoas que te são preciosas. Faz com que a gente esteja vigilante o tempo inteiro para se a gente está fazendo a higiene correta das mãos, se a gente está usando a máscara adequadamente, se a gente está frequentando lugares que podem ser locais de risco. Como assim? Eu vou no mercado num horário que está muito cheio, eu não aguento mais ficar em casa, então eu vou dar uma volta no shopping. Só que ao mesmo tempo em que eu não aguento mais e parece que eu preciso passear, eu vou no shopping e o shopping está cheio, então eu fico lá. Não fico tão relaxado quanto em outra situação, ou se estiver muito relaxado, gente, isso também é um mau sinal, tá bom? Porque não era para estar. Então, essa condição da pandemia exige de nós uma adaptação constante, uma adaptação cotidiana a situações que não são tranquilas, tá? E quem assistiu já ao vídeo de estresse, viu lá que o estresse é uma síndrome adaptativa? Como assim? Né? A adaptação a uma situação nova. E a situação da pandemia é totalmente nova para a gente. Então, é uma situação na qual a gente precisa se adaptar, a gente precisa lidar ali com as dificuldades dia após dia. Então, o que a pandemia trouxe? Uma mudança drástica na nossa rotina, uma modificação da nossa vida diária, um excesso de notícias ruins. Toda vez que você vai ver o jornal, tem ali o número crescente de mortes, situações que aconteceram em determinados locais, as consequências disso. Por exemplo, hoje de manhã estava vendo o jornal e na cidade que eu moro, alguns bairros estavam tendo uma super epidemia de Covid. Ou então, está tendo uma crise crescente, uma demanda crescente de pessoas com sintomas de ansiedade. Isso tudo em meia hora de jornal que eu assisti enquanto tomava café da manhã. Então, o que é isso? Essas notícias ruins, o que elas colocam? Nos colocam em alerta, em hipervigilância. O corpo em alerta, ele gasta mais energia do que o corpo numa situação de descanso. Além disso, a questão do isolamento. Hoje em dia eu fico muito mais dentro de casa, eu trabalho de casa, eu tenho aula remotamente, eu faço em casa a maior parte das minhas atividades. Eu faço atividade física em casa.
Eu fico distante de pessoas que eu queria estar próxima. Então, fico distante dos meus amigos, fico distante dos meus colegas. Ou comecei a graduação em 2020, comecei a graduação em 2021. Não conheço pessoalmente meus colegas de turma. Tá, eu estou isolada dos meus colegas. Como assim? Isso é fácil? Não é nada fácil, pessoal. Além de tudo, aqui no Brasil, né, a gente vive esse momento de crise política, de uma instabilidade econômica. Então, dia após dia, protestos acontecendo a favor, contra o governo, uma instabilidade, uma disputa política muito polarizada, que traz consigo também essa sensação de vem mais disso, repercute na vida pessoal também, além das condições políticas, assim, amizades que são afetadas por essa condição, relacionamentos familiares, porque um defende uma ideia, o outro defende outro. Então, situações que antes eram harmônicas se tornam ainda mais desgastadas hoje em dia. A questão das aulas online e do home office, que exige com que a gente adapte a nossa casa, que a gente adapte a nossa rotina, que a gente consiga ter um autocontrole bastante grande para separar o local que antes era de descanso e transformá-lo agora também num local de produtividade, um local de trabalho. Então, eu preciso conseguir ter uma rotina de acordar no horário das aulas, eu preciso ter uma rotina de estudos que é controlada apenas por mim, que não tem mais a questão do professor ali presente fazendo a chamada. Ele pode até estar fazendo a chamada online, mas você precisa estar acordado, estar estudando, estar realmente prestando atenção. Ou você está na sua casa, seu pai, sua mãe estão trabalhando em casa, seus irmãos estão em casa, está todo mundo em casa. De que forma que eu consigo me organizar para estudar nesse mesmo ambiente? De que forma que eu consigo organizar minha casa para conseguir fazer minhas coisas? Além, né, de outros diversos desafios impostos e que permaneceram em 2021. Se a gente tinha expectativa que a pandemia ia durar 4 meses, que o isolamento seria de 3, 4 semanas, a gente está há mais de 1 ano e meio nessa vida, né? E sem uma perspectiva de uma definição de quando vai terminar. A gente está vivendo uma série de situações que estão fora do nosso controle. Essa sensação de falta de controle também é muito cansativa. O que eu controlo? Eu controlo se eu lavo minhas mãos corretamente, eu controlo se eu uso máscara corretamente, eu controlo se eu encontro pessoas de uma maneira, em uma situação de risco ou não. Isso eu controlo. O que eu não controlo? As condições políticas do país, quem vai ser vacinado, quem não vai, qual que é o ritmo da vacinação, quais são as medidas sanitárias que os locais estão utilizando, se isso está sendo suficientemente adequado ou não. Isso está fora do meu controle. E como tem muito mais coisas fora do nosso controle do que dentro dele, isso por si já é um risco, né, para a nossa saúde mental. Isso por si já traz ansiedade. A sensação de falta de controle ela é muito ruim. Porém, a gente precisa viver isso, porque não tem o que a gente fazer, né? Então, a fadiga pandêmica. Essa psiquiatra, Thaisa Cruvinel, saiu uma notícia, né, no Correio Brasiliense de 2021, falando sobre a fadiga pandêmica, que ela definiu como cansaço mental e emocional, como sendo um fator de risco para o surgimento de outras patologias, como transtorno de ansiedade, depressão, cardiopatias, doenças metabólicas, insônia e até mesmo para doenças oportunistas. Bom, em resumo, o que ela quer dizer? Que esse cansaço mental, que essa sensação de esgotamento, não é só uma sensação. Isso está acontecendo mesmo, está pondo o corpo numa situação de alerta, que pode ocasionar uma série de transtornos mentais e de adoecimentos físicos. Então, adoecimentos psíquicos e adoecimentos físicos. Quem aqui está dormindo bem? Algumas pessoas conseguiram continuar dormindo bem, mas muitas pessoas têm apresentado dificuldade com sono, seja insônia, seja assim, não, consigo dormir, mas meu sono não tem qualidade. O sono, quando ele não é reparador, ele também traz malefícios, ele implica em condições de adoecimento físico e mental. A questão de não estou podendo fazer tanta atividade física, ou não me sinto seguro o suficiente para ir fazer as coisas, ou mesmo não tenho vontade, não tenho motivação, ganhei muito peso, minha alimentação está inadequada.
Isso tudo também adoece em todos os sentidos, física e mentalmente. Além de tudo, facilita a ocorrência de doenças oportunistas, de agravamento piores de doenças que já existem. Então, a fadiga pandêmica ela é uma condição com a qual a gente precisa se preocupar e tomar medidas de prevenção e de cuidado. Qual que é o impacto disso tudo nas emoções? Como que a gente vem se sentindo? Então, é muito presente o nervosismo e a irritabilidade, a ansiedade e o medo, a sensação de estar no limite, de não aguentar mais, cansaço constante, diminuição da motivação, insônia e distúrbios do sono. Se você vem sentindo esses sintomas, procure ajuda. Dá para melhorar essa qualidade de vida, mesmo dentro da pandemia ainda. Dá para a gente ficar melhor, dá para tentar ficar bem e tem recursos para isso. Como lidar? Vamos pensar primeiramente nas emoções. Então, procure separar suas emoções, procure identificar, procure perceber o que você está sentindo. Então, o que eu venho sentindo? Qual que é o nome disso? Com o que está relacionado? Pensa um pouco sobre isso, não negligencie suas emoções. Divida, dê espaço e lugar a cada sentimento e aceite-se sem criticar a forma como você se sente. Então, valorize e dê importância para o que você vem vivendo. Não julgue. Tipo, o que é isso? Aí é frescura, deixa isso pra lá, tá cansado, dorme que passa. Tá ruim, mas tá ruim para todo mundo. Não, gente, assim, escuta o que você tá sentindo. Procure sempre questionar se aquele pensamento por trás das emoções ou situações, se eles são verdadeiros ou se existem evidências que o comprovem, porque muitas vezes a gente interpreta as coisas de uma forma não real. Como assim? Eu tô delirando? Não, assim, você está olhando com uma lente que pode estar aumentando esse problema, que talvez ele não seja tão grave como você está vendo. Talvez aquela confusão que aconteceu não seja tão séria. Talvez o que você vivenciou não tenha esse impacto, né, essa catástrofe, né, não seja assim um grande problema. Vou dar um exemplo. Fui super mal numa prova, tá muito ruim agora, não sei mais o que eu vou fazer, não vai ter jeito. Não é assim, né, gente? Sempre tem jeito para esse tipo de situação. Dê a si mesmo momentos de calma para mergulhar em atividades agradáveis nas quais os pensamentos e as emoções descansam, as energias fluem, não energia mística, mas que você consiga dar espaço para relaxar, para ficar tranquilo, tá? Desconecte-se. Isso também é uma coisa muito presente atualmente. Então, o que acontece? O excesso de informações, as redes sociais estão ativadas 24 horas por dia, os aplicativos de mensagem estão ali funcionando, e-mail, grupo de mensagens diversos. O que isso faz com a gente? Mantém a nossa mente em alerta. Então, a gente fica o tempo inteiro atento ao que pode estar acontecendo, com a atenção constante, não em um estímulo, mas em vários estímulos simultaneamente. Então, estou aqui, meu celular está ali do lado, se ele faz um barulhinho, eu já falo, nossa, chegou mensagem, o que será que é? Às vezes as pessoas deixam a notificação de mensagem até na hora que está dormindo. Então, tipo, tô ali quase dormindo, o celular apita, eu vou lá olhar o que é. O que isso traz? Te mantém alerta 100% do tempo. Com isso, você não descansa. Então, a sugestão aqui é que você se desconecte a maior parte do tempo. A gente não a maior parte do tempo, a maior parte do tempo possível, né, gente? Então, a gente já está numa condição que as nossas atividades são praticamente todas mediadas por tela. Então, a nossa aula é online, o nosso trabalho é online. Você está assistindo esse vídeo sobre saúde mental online. Tudo, né? A gente conversa pelas redes de mensagem, pelos aplicativos de mensagem com os nossos amigos, com a nossa família. A gente faz videochamada com as pessoas. Então, está o tempo inteiro ali usando a tela. É ruim até para os olhos, né? Que de tempos em tempos é bom olhar para o horizonte, porque está crescendo a quantidade de pessoas também com miopia por causa das telas. Mas no ponto de vista mental, isso traz assim uma condição de muito, muito cansaço, tá? Então, quando possível, não fique atento a diversos sinais, como assim? Eu preciso assistir a aula. Então tá, deixa o celular no silencioso. Eu vou ir no banheiro, não leva o celular, tá? Assim, fique desconectado quando você estiver fazendo uma determinada atividade. Não precisa
desligar o celular, mas só tirar a notificação para você se concentrar naquela atividade que você está realmente fazendo. Porque também isso pode trazer algumas confusões, viu, gente? Tem várias pessoas que me procuram e falam, Bárbara, será que eu tenho TDAH? Transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade? E não é, às vezes é só que a pessoa está tão acostumada a ter tanto estímulo presente que ela não consegue se concentrar em um único estímulo. Lógico que o TDAH existe, porém nem sempre esse é o motivo da falta de atenção, da falta de concentração. Às vezes é só um hábito ruim que a pessoa precisa treinar para desenvolver novos hábitos mais saudáveis. Para o dia a dia, pode ajudar muito a organização de listas de tarefas. Então, se você organiza a sua semana, se você organiza o seu dia seguinte, talvez você durma melhor à noite, porque você não fica tão preocupado. Faça pausas de tempos em tempos no que você estiver fazendo e tente relaxar, tente fazer alguma coisa que te acalma. Respirar, tomar um suco, tomar um café prestando atenção no sabor daquilo. Pratique algum tipo de atividade física, que pode ser em casa mesmo, se for possível, fazer uma caminhada ao ar livre em algum lugar sem movimento, que você consiga andar despreocupadamente. E tenha hobbies, tá? Hobbies que sejam possíveis de serem feitos, tá? Se antes você gostava de participar de corrida de rua, por exemplo, ou de escalar, ou de ir na aula de dança, ou de fazer qualquer tipo de atividade que era coletiva, era isso que você tinha prazer fazendo. Hoje em dia isso está muito mais difícil de fazer. Então o que dá para você fazer? O que você consegue? Aprenda novas coisas, tenha novos hábitos e tenha mais calma no seu dia a dia. Como assim? Faça uma coisa de cada vez, prestando atenção, buscando o que te traz satisfação. Tudo bem? E a questão dos estudos em tempo de Covid? Esse é um outro aspecto que foi bastante difícil, né? Principalmente no começo, a adaptação, porém com essa situação de que não termina a pandemia e a gente, já acostumei até aula online, mas o ritmo de estudo ainda está muito cansativo. Eu achava que era uma coisa temporária e estava acreditando nisso, esperando que logo vai voltar e eu recupero, daqui a pouco as coisas mudam e não mudaram. Então, a procrastinação aumentou, o ritmo dos estudos diminuiu e de que forma que eu dou jeito nisso? Então é muito importante criar algumas estratégias. Entenda o que funciona para você, quais são os horários em que você rende mais, é de manhã, é à noite, é à tarde, como que você faz, né? Crie um espaço adequado, a hora que você for estudar, tire as outras coisas da mesa, não vai estudar assistindo TV, feche as outras abas do computador quando você estiver fazendo uma atividade, tire as notificações dos aplicativos para estar usando o celular para assistir a aula, silencie as notificações para não ficar ali aparecendo, porque não dá para prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Você pode até fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas você não consegue pensar nelas simultaneamente. Identifique seus melhores momentos para estudar, afaste as outras telas, faça anotações. Essa é uma estratégia que funciona muito quando a gente está assistindo uma aula e quer aproveitar ela ao máximo, se manter concentrado. Então, o que você faz? Mantém um bloquinho, mantém algum material do lado e vai anotando o que está sendo falado. Vai criando a sua sequência de raciocínio a respeito do que você está assistindo. Faça uma lista de tarefas diárias, semanais e mensais. Isso ajuda você a organizar o seu dia, sua semana e seu mês. Saber quando você vai ter tempo e quando você vai executar determinada ação. Cuidado com as metas para elas não serem grandiosas. Eu vou estudar 13 horas segunda-feira porque eu não consegui estudar no fim de semana. É muito difícil você conseguir. A gente não consegue se manter concentrado por tanto tempo. Pelo menos não a maioria das pessoas. Tem gente que consegue, né? Mas a maioria não. Fique de olho na postura e nos intervalos. Então, cuidado para não ficar assim, cuidado com o pescoço. Por quê? São muitas horas numa mesma posição. Tá? E os intervalos, aproveite para levantar, para se esticar. Hoje em dia a gente tem uma série de aplicativos, né, com dicas de alongamento, com formas de você evitar alguns tipos de dores que podem aparecer por conta da quantidade de tempo que a gente passa sentado e na frente de tela, né? Então, porque tem a questão da postura, do pescoço e tudo mais, que podem te trazer dores e lesões que podem ser agravadas com o tempo. Então é isso, aqui algumas das referências que eu utilizei hoje.
Então, fiquem à disposição para me procurar, se ficou alguma dúvida, se quiser ajuda para organizar uma rotina de estudos, se estiver se sentindo muito cansado, se quiser dicas de como ficar melhor, ou a Bárbara, eu não estou aguentando mais, não estou conseguindo passar por isso sozinho, preciso de ajuda. Eu estou aqui para isso, tá bom? Basta mandar um e-mail, me procurar, a gente marca um horário e conversa um pouco sobre isso. Então é isso, até mais, pessoal!